Sejam muito bem-vindos, queridos ilustres, ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de sempre desenhar o direito para você, para que tenha total entendimento do que a gente vai tratar aqui, das matérias de direito que são aplicadas à sua vida, ao seu cotidiano. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu tenho a honra de receber aqui ilustres convidados, daí também o motivo do nome Direito Ilustrado. E hoje trago um irmão, um advogado muito conhecido aqui na nossa cidade, na nossa região, William Oliveira. William, seja muito bem-vindo e se apresente ao público. Muito obrigado, Renan. Uma satisfação muito grande estar aqui. Recebo esse convite com muita alegria de poder contribuir para esse programa. Acho que é uma iniciativa muito boa para a gente poder falar com uma linguagem um pouco mais acessível sobre alguns assuntos que muitas vezes são trazidos para o público em geral de forma mais complexa, mas com uma profundidade suficiente para que as pessoas que são do direito, os alunos, os operadores do direito em geral, e principalmente os advogados, as advogadas, consigam também se sentir de alguma forma abrangidos por esse interesse de divulgar conteúdo, algo que você vem fazendo com muita propriedade já há algum tempo. Então, para mim é uma honra poder estar aqui contribuindo, poder participar. Vai ser um prazer poder discutir com você sobre esses assuntos tão importantes que são os assuntos do direito e os demais assuntos que a gente vai tratar aqui, que eu tenho certeza que você vai falar sobre isso. Não vou aqui roubar o lugar do apresentador. O roteiro. Hoje eu estou aqui só como um coadjuvante. Bom, essa questão de falar fácil, falar difícil, quando era estagiário na Defensoria Pública da União em Campinas, e quando eu estava inseguro do que eu ia falar pro cliente, né, pro assistido, eu falava difícil, porque assim ele não perguntava de volta. Era um escudo que a gente cria, e advogado cria esse escudo Sim. mesmo, né? E aí o propósito do podcast era justamente ir pro outro lado, falar fácil, traduzir os termos que às vezes não tem jeito, você vai ter que falar um termo como a gente vai falar hoje, desistência voluntária, tentativa, o que é isso mesmo? Então a gente vai ter que traduzir, porém eu quero que seja esmiuçado mesmo, sabe, para que todos possam compreender, esse é o objetivo mesmo. Mas eu fico muito feliz mesmo de você ter aceito o convite de cara. Mandei mensagem, ele topou na hora. Eu falei, nossa, que bom, né? A gente fica com medo, às vezes, de chamar certas personalidades. A gente fala, poxa, esse cara vai ficar... Ele topou. Isso é muito legal. E devo muito a você e muitas coisas que eu vou falar aqui ao longo do programa que me inspirou na minha carreira, de verdade. Obrigado, fico muito feliz. Bom, vamos lá. Além de advogado criminalista, ele também é professor de direito penal. Todo mundo gosta de professor de direito penal, todo aluno gosta. A não ser que você não tenha um bom professor de direito penal, procura até trocar de turma ou trocar de faculdade, porque eu acho que todo mundo se apaixona pelo direito penal, principalmente pelo conteúdo, pela matéria e pela forma que o professor passa, mas muitas vezes se casa depois com o direito civil. E tudo bem, não tem problema não ficar aqui com a gente, mas... é uma matéria que sempre é passada de uma forma mais apaixonada, né? E os exemplos, acho que ilustram concreto, muito bem. Né? E são coisas que estão no noticiário, as pessoas veem aquilo no jornal. É mais difícil de você entender. Eu não sei como foi com você, mas eu, durante a faculdade, quando eu via matérias assim mais complexas de direito civil, direito empresarial, eu naquela idade não tinha lidado com nada daquilo. É tudo imaginativo. Eu não sabia o que era. O direito penal, a gente cresce assistindo filmes sobre julgamento, a gente vê séries, hoje elas estão disponíveis para todo mundo ver. Você vai num churrasco, faz uma rodinha contando sobre casos de 20 anos atrás e as pessoas lembram de detalhes. Você não vai ver essa rodinha falando de isenção de ICMS. Exatamente. Não tem essa mesma paixão, né? Exatamente. Mas vamos lá, William, conta pra gente um pouco mais do William, pessoa, casado, filhos, o que você faz na hora vaga? Eu hoje tô com 36 anos, quase 37, sou casado desde 2014, com a Ana Paula, minha esposa. Temos um filho, o Theo, que está com 7 anos recém-completados, e tem uma filha que está vindo por aí, Ana Beatriz, deve chegar final de setembro, comecinho de outubro. Eu, pelos acasos da vida, acabei nascendo em São José dos Campos, porque meu pai na época trabalhava na Embraer. Certo. E aí eu morei lá até os 5 anos de idade. Minha mãe acabou passando no concurso da Caixa Econômica Federal, trabalhou lá em São José também. E surgiu a oportunidade de voltar para Santa Bárbara do Oeste, que a minha família é de Santa Bárbara do Oeste, então nós voltamos.
E eu costumo dizer para todo mundo que uma frustração que eu tenho é a de não ser efetivamente barbarense, porque é a cidade onde eu sempre morei, é a cidade onde eu moro até hoje, gosto muito de morar. E eu sempre tive, por conta dos filmes que eu mencionei aqui, um interesse especial pelo Tribunal do Júri. E aí, depois de terminar aquele período de escola que a gente passa obrigatoriamente estudando as matérias que a gente não gosta, sem nem saber por que a gente está estudando, eu pude, enfim, buscar alguma coisa que eu realmente gostava. Então, nunca fui um dos melhores alunos ao longo de todo esse período de escola, mas quando fui para fazer a faculdade de Direito, eu já sabia, assim, com muita propriedade o que eu queria. E eu não queria algo relacionado diretamente ao direito penal ou direito processual penal. Eu só tinha essa visão sobre julgamento, sobre tribunal do júri, sobre a fala, sobre o convencimento. Aquilo me apaixonava. E eu fiquei vidrado durante boa parte da faculdade nisso. Eu nem estudava outras matérias praticamente. Foi a partir do momento em que eu fui fazer estágio no Ministério Público que eu fui entendendo a necessidade de estudar as outras matérias até para a gente poder passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu terminei a minha faculdade em 2010, já aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquei 2 anos e meio no estágio no Ministério Público e aí eu saí para começar a advogar. E aí eu já comecei caindo de cabeça na advocacia com um plano do que eu queria fazer. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer, trabalhando no Tribunal do Júri, depois buscando uma especialização, para depois poder dar aulas, quem sabe fazer um mestrado, um doutorado, me aprofundar cada vez mais nessa especialidade. E, felizmente, deu tudo certo. Eu consegui seguir com esse planejamento. Fiz a minha especialização, depois fiz o meu mestrado. Agora, eu estou num intervalo mais dedicado à parte pessoal do que à parte profissional e acadêmica propriamente dita, até em função da idade do meu filho e de uma filha que está por vir, mas ainda pretendo fazer o doutorado. É uma ideia que eu tenho e não desisti. Só não vou correr tanto atrás como eu corri até agora. Acho que foi um pouco cansativo também, tive que abrir mão de uma série de coisas. Então, você acabou de concluir um mestrado na USP, né? Sim, eu fiz o mestrado na USP, o mestrado lá dura 3 anos, eu peguei ainda a época de pandemia, então durou um pouco mais, você tem que ler demais, você tem que escrever muito, isso consumiu muito tempo. Imagino. Me privou de muitas coisas com relação à minha família, com relação ao escritório também. Então eu estou num momento de reorganizar as coisas para depois eu poder dar continuidade nisso, porque a minha paixão é efetivamente a advocacia, não é a área acadêmica. Sim. Talvez eu tenha ido atrás um pouco por vaidade, um pouco pela empolgação de estar como professor, mas a minha paixão não é tão grande como a paixão que eu tenho pela advocacia, pelo Tribunal do Júri. Acho que tem pessoas mais qualificadas que eu para orientar a pesquisa, para dar aulas, embora eu goste de lecionar. Mas não tem nada que supere a advocacia com relação ao que eu quero para minha vida, o que eu quero deixar como legado mesmo. Perfeito. E na hora vaga, o que o William faz? O que ele assiste no Netflix? Ou que esporte ele pratica? Nas minhas horas vagas, agora eu tenho feito alguma coisa. Por muito tempo eu fiquei sem fazer praticamente nada, uma pessoa que não tinha hobby. E isso cobra o seu preço também. Então eu voltei a pescar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, embora eu não vá com tanta frequência. Física artificial? Ou... Não, vou em pesqueiro mesmo, é uma pescaria tradicional, raiz, de pesqueiro. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha, de tomar um vinho com a minha família, comer uma pizza, é uma coisa que eu não abro mão. Todo final de semana a gente se reúne, a gente tá junto para conversar, para comer, para beber, é algo que eu também gosto muito de fazer e hoje posso fazer mais, porque por muito tempo eu não me dediquei tanto a isso quanto eu gostaria. Eu agora estou buscando mais cuidar da qualidade de vida, cuidar da alimentação. Então,
Tô procurando um esporte para eu fazer. Já tentei muitos, não me adaptei a alguns. Tem outros que eu não pude fazer, porque eu tive um problema. Você é CAC, não é? Eu sou Ou não? CAC. Sou É um CAC. esporte para voltar a praticar aí. Mas tá tão burocrático agora que é uma coisa que até me desencantou um pouco, para ser bem honesto. Tava conversando esses dias com um amigo sobre essas exigências quanto à habitualidade, obrigação de participar de competições. É online essa Sim, competição, sabia? Faz inscrição, o cara te acompanha. Mas eu concordo. É que é uma opção de um. Sim, mas pensa assim. O pessoal quer dificultar. Pensa assim, você que fez jiu-jitsu, né? Sim. Alguém pode te obrigar a competir? Não, é absurdo mesmo. Não é verdade? Você pode obrigar as pessoas a participarem de competição? Você não pode ser um atleta só daquele que vai treinar e gosta de fazer aquilo e que não quer necessariamente participar de uma competição? Então, isso me deixou um pouco frustrado com a questão do CAC. Eu tô num intervalo também que eu não tenho ido treinar, vou mais pela obrigação de ter habitualidade. Eu acho que eu falhei mês passado. Passou junho, eu não fui. Eu nunca cheguei a ter como um hobby mesmo. Eu ia porque era uma coisa que aliviava um pouco do estresse. Era isso que eu procurava ali, era o que eu gostava ali. Ficava ali aquele tempo sem pensar em mais nada, concentrado naquilo. Sim. E é o que eu tenho feito agora indo na musculação, por exemplo. Não é que eu tô em busca de ficar forte ou qualquer coisa do tipo. Mas o jiu-jitsu, eu tava falando sobre isso sábado com um amigo meu. O jiu-jitsu, ele tem esse poder, sábado ou domingo, de você... E não só o jiu-jitsu, eu faço raquetinha lá no bosque, também é o mesmo espírito. Quando você começa, início, meio e fim, você se desliga totalmente do mundo de fora. E se você não tivesse desligado, você toma um carro, né? Exatamente. Atropelado no jiu-jitsu ou até na raquetinha, Exatamente. toma 6-0. Então, é natural que você já desligue. E o fato de desligar e depois retomar, às vezes você retoma com a resposta. Então, por isso que é uma terapia, por isso que faz bem. E é por isso que eu indico mesmo. Tem que buscar algo desse tipo que vale muito a pena. E filme que você indicaria para o nosso ilustre assistente aqui que gosta de direito penal? Eu vou indicar um que eu assisti recentemente pela segunda vez e que talvez tenha chamado mais a minha atenção nessa segunda oportunidade do que na primeira, que é Um Sonho de Liberdade, com o Morgan Freeman. Porque esse filme, ele trata sobre a institucionalização. Sim. E ele mostra o que isso faz nas pessoas. E discute outras questões ali também. Sobre... Uma questão super atual é a questão do exame criminológico, que hoje vai ser exigência, né? É exigência. Isso. E que lá é uma piada. Como é tratado aquilo. Exato. Ele vai lá já sabendo que vai ser negado, ele vai já com o texto pronto, e aí no dia que ele... Fala, não quero mais saber disso também. Aí... Só pra falar, só pra encher o seu saco e aí dá certo. Aí libero, aí deixa ele sair. E, além de ser um filme que tem uma qualidade em termos de roteiro, de atores, que hoje a gente dificilmente vê, ele provoca uma reflexão interessante, ele tem personagens muito bem construídos, eu acho que é uma narrativa muito curiosa, muito interessante. Eu poderia sugerir outros filmes sobre julgamento, mas eu acho que esse foi o que me despertou uma reflexão mais interessante nos dias atuais, porque eu quis assistir. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho buscado assistir novamente coisas que eu já vi. E aí você tem um outro olhar. A minha esposa até brinca comigo, você já assistiu 2, 3 vezes esse filme, você tá assistindo essa série de novo, e é uma coisa que eu faço. Você perguntou de hobby, um é esse, eu acho. E eu, por exemplo, às vezes eu assisto em inglês com legenda, às vezes eu assisto em inglês com legenda em inglês, até para praticar, às vezes eu assisto em inglês sem legendas, a mesma série, o mesmo filme, então é algo que eu eventualmente acabo fazendo. Perfeito. Bom... Gostei da introdução, acho que a gente pode já ir para a nossa fase agora do mérito, né? Saímos das preliminares, vamos atacar o mérito. E no final, a gente tem o quadro de frente para a sentença. Você que já nos acompanha sabe que a gente tem essa parte que o convidado pode recorrer ou responder.
fica a critério dele. William, e aqui vem o motivo dessa... Eu vou fazer a pergunta e vou falar o porquê. Qual a importância da oratória para advogados, especialmente na área criminal? E eu fiz essa pergunta porque um belo dia, e não faz tanto tempo assim, deve ter sido lá para 2015, 2016, eu assisti uma palestra sua na OAB falando sobre sustentação oral. E eu não tinha feito até aquele momento, ou se tinha feito uma ou duas sustentações orais no Tribunal de Justiça, que eram todas presenciais, Sim. né? Mudou um pouco isso agora com a pandemia. Sustentação oral é uma oportunidade que o advogado tem, promotor também, mas aí no caso é o procurador que faz, para, no momento do julgamento do recurso, ele pede para que seja intimado para sustentar oralmente, vai ser marcado o dia do julgamento. Hoje tem uma burocracia, você tem que fazer de novo a confirmação por e-mail, tem o site, também dá para fazer pelo site, aí vai vir o número da ata, você tem que chegar lá antes, enfim, é meio complicado. Mas o advogado pode buscar entender como funciona e ele vai até o dia do julgamento, vai até o Tribunal de Justiça onde é realizado, então se for aqui em São Paulo, no TJ ali na Praça da Sé, agora se for outro estado, cada um no seu tribunal, na sua capital. E lá vai ser oportunizado a ele 15 minutos para falar sobre o seu processo, a peça que ele fez. Mas não só a peça, né? Isso é uma coisa que você falou, né? É importante que ele saiba o processo inteiro, porque se o desembargador quiser fazer uma pergunta, você tem que falar. Lógico, não precisa citar a folha, mas você tem que saber se aquele contexto está ali inserido ou não. Então, tem advogados que trabalham só com sustentação oral, que é um meio de ganhar vida, acho legal, porém, não é um trabalho tão simples, porque não basta ler aquela petição de 10 folhas, fazer um resumão na cabeça e apresentar. Isso é um caminho, porém, você tem que ter todo o conteúdo já no seu HD. Essa é uma das questões. Mas, enfim, quando eu assisti essa palestra, me despertou uma vontade muito grande de fazer. Falou, começa fazendo de graça, depois você pode cobrar, né? E eu comecei a ir em todos os processos que eu tinha recurso, ia para o tribunal e ia lá fazer para entender, para ter trânsito, para conversar com o desembargador, marcar memoriais orais, embargos auriculares, que a gente fala na orelha do desembargador, e aprende, né? Até que um dia isso começa a converter, começa a dar certo, você fala, eu não vou deixar de fazer a sustentação porque ela é a cereja do bolo que pode mudar. Então, voltando para a pergunta, qual que é a importância da oratória? Aí a oratória no sentido mesmo de falar bem, né? Para um advogado, principalmente na área criminal. Em primeiro lugar, a oratória, assim como a escrita, são marcas da advocacia. São expectativas que as pessoas têm quando elas pensam em um advogado, quando elas vão procurar um advogado. Elas pensam que aquele advogado lê bastante, escreve bem e fala bem. Para a gente ter um posicionamento em termos de uma boa reputação enquanto advogados, a gente precisa atender essas expectativas. Acho que isso é básico, é um primeiro ponto. Mas além disso, com uma boa comunicação, você consegue oferecer soluções completas para o seu cliente, que você não conseguiria oferecer se você não desenvolvesse essa capacidade, essa habilidade. Por exemplo, o cliente pode te perguntar, mas e se precisar ir para São Paulo? E se precisar ir para Brasília? Como é que você vai falar para o cliente? Olha, mas essa parte eu não faço. Sustentação oral eu não faço. Ou num caso de júri. Eu vou fazer a primeira fase, mas se for a júri eu não faço. Eu nunca me senti confortável diante da possibilidade de falar isso para o cliente. Então eu acho que é, de certa forma, para o criminalista principalmente, básico, para você poder oferecer soluções completas para o seu cliente. E em um segundo momento, além de ser uma tradição da advocacia criminal, é uma tendência cada vez mais forte. Porque o modelo da common law, por exemplo, ele já é pautado pela oralidade e é uma tendência que isso se estenda aos outros modelos de processo para que eles sejam menos formais e mais orais, menos escriturados e mais orais. E isso você vai ver na apresentação de uma defesa qualquer, como uma sustentação oral ou no tribunal do júri, mas você também vai ver numa audiência, na própria forma de perguntar, de inquirir as testemunhas.
na forma de apresentar suas alegações finais, fugindo da tradição que a gente tinha até então de fazer por escrito. A oralidade, ela, em certa medida, separa os advogados que estão bem preparados daqueles que não estão bem preparados, porque o papel disfarça muita coisa. Assim como o Google ajuda, a inteligência artificial ajuda, a oralidade ela mostra quem efetivamente estudou o caso, conhece o direito penal, conhece o direito processual penal, quem está apto para atuar e quem não está. E em outros países já ficou claro que isso melhora a capacidade dos profissionais, inclusive. Não só dos advogados, dos promotores também, dos juízes, porque eles sabem que eles vão ser obrigados a falar. Não dá para se esconder atrás do papel. Deixa eu só fazer uma concisão aqui. Na audiência de instrução, principalmente em casos mais simples, quando tem várias audiências aconteceram, tem toda uma questão de precatória que foi ouvido pessoa fora, uma testemunha, aí é mais comum que seja por escrito. Mas, em regra, tem sido oral. O juiz ele vai mandar o advogado falar por último. Primeiro fala o promotor, que é quem acusa, e depois o advogado ele vai ter ali um tempo razoável, não tem previsto o tempo, ele vai falar o resumo de toda a defesa dele e a tese defensiva. Veja que muitas vezes é a única hora que ele apresenta a tese, né? Isso. Porque uma boa defesa é você só rolar testemunha, pedir alguma diligência e vai para a audiência de instrução. E você só vai apresentar a sua tese se é negativa de autoria, negativa de materialidade, alguma excludente de licitude, enfim, você vai falar sobre isso somente na hora antes da sentença. Depois que o promotor falou que tem que condenar, e você vai falar o porquê que tem que absolver, ou porquê que a pena tem que ser outra. E é nesse momento que você vai fazer oral. E eu vejo, e muitas vezes é coisa que você vai fazer um apanhadão da audiência, né? Isso. Inclusive a testemunha de acusação falou isso, a testemunha de defesa deixou claro isso, e o interrogatório mostrou aquilo. E aí você faz um... Como é que você vai ter escrito isso antes? É muito difícil, porque a não ser que você tenha uma vara, né, tenha uma grande previsão do que cada um vai dizer, normalmente não tem como. E sabe que, até falando sobre separar o advogado bom do ruim, eu vi, e agora virou uma forma de divulgar, de fazer conteúdo nas redes, é colocar um trecho aí de audiência, etc. E eu vi que a pessoa estava fazendo as alegações finais dela, lendo. Falei, caramba, mas então ela preparou antes o texto que ia ser lido? Logo, um trecho ou outro, ok. Mas aí, até falando sobre a questão da oralidade, no sentido de melhorar a qualidade do processo, se você vai fazer oral, você não vai ficar citando doutrina, citando jurisprudência, que é o que o pessoal faz, né? Disfarça a sua incapacidade juntando 30 folhas, 30 não, mas 5 folhas de jurisprudência. Não precisa, não faz mais sentido você querer convencer o juiz com isso. Esse é o ponto. Eu estudei bastante sobre a questão da oralidade no que diz respeito ao processo penal. Durante o mestrado, tive até um período em que eu fui conhecer o modelo chileno, pude assistir às audiências lá, como elas funcionam. Estudei bastante sobre o modelo dos Estados Unidos. E é interessante essa questão, isso me chamou muita atenção, porque faz com que os profissionais do direito tenham que efetivamente estudar e se preparar. Porque eles vão ser confrontados e vão ser confrontados oralmente. Então eles têm que conhecer doutrina, eles têm que conhecer jurisprudência, mas eles não vão precisar ficar fazendo citações, eles não vão precisar ficar, como a gente vê nas petições, colacionando julgados e precedentes. Mas eles precisam saber, porque vamos imaginar o seguinte, o advogado diz, de acordo com o STJ, funciona da seguinte forma. Um promotor bem preparado, ele pode dizer, o senhor está citando um precedente ultrapassado de 10 anos atrás. O precedente mais recente diz outra coisa. Veja, o profissional ruim não tem mais como ficar se escondendo atrás do papel, ficar se escondendo atrás do computador. Isso implica numa melhora em termos de administração de justiça, em termos de sistema de justiça criminal. Porque você vai ter profissionais muito mais bem preparados. E aqueles que não têm essa aptidão ou não querem desenvolver essa habilidade, eles tendem a ir para outras áreas. Uhum. Eles tendem a ir por caminhos que não exijam tanto da oralidade quanto a justiça criminal. Se falar para um advogado tributarista a importância da oralidade, ele vai rir, porque ele não faz, né? Nem tem audiência.
né? Previdenciário, muito menos, vai lá, faz meia dúzia de perguntas. Eventualmente, se tiver uma atuação mais destacada na parte recursal, pode ser que tenha ainda alguma coisa. E além disso, Renan, só para finalizar, o que eu acho que é muito importante é que o tribunal do júri ele é uma vitrine para o advogado. Em termos de marketing pessoal, de construção de relacionamentos, a comunicação também é importante. O tribunal do júri sempre vai para a mídia, né? Sempre vai ser publicado no jornal. E as pessoas vão ver ali você trabalhando. Ali eles conseguem saber quem é um bom advogado, quem não é. Sim. E você vai construindo respeito, uma reputação. Você vai aparecer mais. Por isso eu digo que também é, né, uma vitrine. E aí você constrói relacionamentos. A partir disso, se você consegue advogar, se você consegue cuidar da liberdade das pessoas, você consegue dar aula, você consegue fazer uma palestra, você vai construindo outros tipos de relacionamentos. É como se uma coisa levasse a outra. Então, acho que a oralidade ela é importante em todos esses aspectos da vida de um advogado criminalista. Perfeito. Agora uma questão de dicas aqui, né? Quais são as técnicas de oratória mais eficazes que um advogado pode usar durante um julgamento? Primeira delas é saber como estruturar um discurso, que é básico. Você vai ver, tendo essas oportunidades de assistir o que tem na internet, uma alegação final, uma sustentação oral. As pessoas muitas vezes não sabem construir um discurso com início, meio e fim. E isso é uma técnica. É básica, mas é uma técnica. Estruturar um discurso. E serve para o discurso escrito, inclusive. Você tem que ter um discurso claro, objetivo, coerente, lógico. E tem técnicas para você fazer isso. Uma outra técnica é a narrativa. É um gênero literário e é uma forma de você se expressar, contando histórias. O advogado conta a história do cliente dele. Ele conta a história do que aconteceu naquele dia. É importante saber fazer isso. A didática também é um gênero. Ele precisa aprender a ensinar. E ensinar de forma didática. Porque para quem fala para um tribunal do júri, por exemplo, está falando para pessoas leigas. Não adianta você falar de forma complexa, não adianta você utilizar um linguajar rebuscado, é um ponto. Mas além disso, você tem que saber ensinar as pessoas. Elas estão ali querendo aprender, querendo entender. Ninguém quer julgar simplesmente dando uma decisão e indo para casa descompromissado, falando, não estou nem aí para esse resultado. Então, a didática, além da narrativa, também tem uma importância. Eu acho que essas são as técnicas principais, mas a gente não pode esquecer da própria persuasão. Desenvolver essa capacidade de convencer pelo argumento, convencer pela emoção. Na advocacia criminal, tudo isso é muito importante. E aí eu penso que a gente tem que saber usar tudo isso em conjunto. É um conjunto, não dá pra gente usar só uma coisa e deixar outra de lado. Não sei se você tem essa percepção, mas tem casos que a gente tem sucesso, mesmo com desembargadores, com juízes ou com ministros, pela história do caso. Por aspectos, muitas vezes, emocionais e não técnicos. Deles pensarem assim, poxa, esse cara não é bandido. Foi um dia infeliz, estava no lugar errado na hora errada. É como se desse até uma certa pena de condenar, ou pode ser que condene, mas dá uma pena menor, aplica algum benefício, é mais fácil de reconhecer uma atenuante, uma causa de diminuição de pena, ou conseguir uma desclassificação pela história, pelo caso concreto, não pela letra da lei. Então sempre dei muita importância para isso, para a construção da história, da narrativa e saber como contar. Acho que isso é crucial para o advogado criminal. E são técnicas de oratória. E não são tão complexas quanto as pessoas acham. Demandam uma certa prática? Sim. Mas não é só uma prática de você ter a oportunidade de falar e fazer isso. Ou seja, morre um mito de que eu não nasci com esse talento. Tudo bem,
Tem gente que de cara já sai falando bem, mas é ensinável, é algo que você pode aprender, aplicar e replicar, certo? Eu sempre digo, Renan, que a oratória, no meu modo de ver, ela é uma habilidade. Não é que pessoas tenham talento como algo que foi dado por alguém, por algum ser superior. Muito provavelmente essas pessoas cresceram em um contexto mais favorável à fala. Tinham pais, por exemplo, que se comunicavam bem, que falavam bem. São pessoas que talvez tenham tido mais acesso à leitura, pessoas que talvez tenham uma cultura um pouco melhor, ou que tiveram muitas oportunidades para falar ao longo da vida. Aí, quando elas estão em uma certa altura da vida, vão dizer, tem o dom da fala, esse nasceu sabendo. Não, nasceu sabendo falar. A fala pode ser um dom, a capacidade de falar, de se comunicar verbalmente. Falar bem é outra coisa. Quando eu falo o dom da oratória, a oratória é a arte de falar em público. Isso é uma habilidade, não é um dom. Isso você pode desenvolver, isso você pode aprender. E aí a gente vê pessoas que têm um contingente de prática muito grande e aí se comunicam bem. Professores, por exemplo. Você vai pegar a sua professora do pré, primeira série, a quinta série, oitavo, nono ano, primeiro, terceiro colegial, faculdade, dificilmente você vai ter professores que falavam mal, que travavam, que tinham medo. Pode ser que no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, tenham tido alguma dificuldade, mas depois desenvolvem. Por quê? Porque é uma habilidade. Perfeito. E eu sempre falo que advogado bom é advogado claro. Se o que ele passar, ele conseguir transmitir com 100%, né, com bastante efetividade, ou seja, a pessoa entendeu o que ele disse, bom. Se ele conseguir convencer, né, tiver a persuasão de que o que ele falou, melhor. Ele mudou, aí ele é melhor ainda, exatamente. Né? Advogado bom é aquele que briga, souber ler e escrever é um pouco melhor. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão.
Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Bom, o que faz uma sustentação oral ser considerada boa? E quais são os elementos chaves que devem ser abordados? Sabe que ao longo dos anos eu mudei de opinião com relação a isso. Porque eu mudei de opinião quanto à oratória de uma forma geral. Eu tinha muito a visão de que um bom orador era aquele modelo clássico de orador, que dava um show com um vozeirão de radialista, com uma interpretação teatral. E eu fui até fazendo alguns retoques na minha forma de me comunicar em função disso. A sustentação oral boa é aquela que tem mais chances de dar resultado ou que efetivamente dá resultado. Não é a sustentação oral que vai despertar a admiração das pessoas, mas que não implica em um resultado bom para o cliente. Do ponto de vista técnico, Renan, como ela precisa ser, a meu ver? Ela precisa despertar a atenção de quem vai julgar. Esse é o primeiro ponto. Por que a gente vai para um tribunal fazer sustentação oral? A gente vai para o tribunal para destacar o nosso caso. Hoje é tudo virtual, mas vamos pensar no exemplo físico. É como se a gente tirasse o nosso processo da pilha para colocar ele em evidência para quem vai julgar, mostrando os detalhes daquele caso, contando aquela história de forma completa aos olhos da defesa ou da assistência de acusação, eventualmente. Dando ênfases que a análise que é feita nos gabinetes, em regra, não vai dar. Que o assessor não vai, muitas vezes, analisar com tanto cuidado. Que o próprio desembargador ou ministro não vai analisar com tanto cuidado, com tanta paciência. Então, o primeiro ponto é despertar atenção para o caso. E uma boa forma de fazer isso é contar a história do caso, para que eles entendam o que e quem eles estão julgando. Mas é diferente do modelo do júri, por exemplo. Pois a gente pode até falar nisso. E aí, chamando a atenção para o caso, o advogado tem que ter a sensibilidade, conhecendo os precedentes da Câmara ou da turma, de saber onde ele efetivamente tem chance. Porque ele tem pouco tempo. Então, o advogado tem que ir lá sabendo no que ele pode ganhar, no que ele pode ter êxito e se dedicar àquilo. Eu tenho feito algumas sustentações orais em que eu reitero o conteúdo das razões do recurso ou da inicial do habeas corpus e deixo claro que eu vou me ater ao ponto X. Só para exemplificar aqui. Porque às vezes é algo que eu sei que naquela Câmara eu não tenho chance. Então eu reitero, mas eu me atenho àquilo que há de peculiar naquele caso. Aquilo que há de diferente. Porque, em regra, eles vão julgar em um dia centenas de casos de tráfico. Por que o seu é diferente? Centenas de casos de roubo, centenas de casos de homicídio. Então, a sustentação oral boa é aquela que efetivamente chama a atenção para o caso. Conta a história. Faz com que eles entendam o que eles estão julgando, quem eles estão julgando e o que aquele caso tem que merece a atenção, que merece a reflexão deles. Como eu considero agora que a boa oratória é uma oratória que dá resultados, uma boa sustentação oral é uma sustentação oral que deu
um resultado. Aí vamos pensar em estratégia com relação ao processo como um todo. Pode ser que eu não alcance esse resultado no TJ, pode ser que eu perca no TJ e até já saiba que vou perder, mas eu vou pro STJ já com uma esperança de ganhar. A depender de qual turma vai cair, a depender de qual ministro vai ser o relator. Matéria que vai ser falada. Então, tudo isso é importante para a gente considerar. Até qual desembargador ou qual ministro estão relatando aquilo vai influenciar no conteúdo da sua sustentação oral. Então, ela é muito mais estratégica do que foi no passado. Eu mudei por conta disso. Antes eu ia lá querendo fazer uma baita sustentação oral em termos de performance. Hoje não. Hoje eu vou buscando aquilo que eu quero alcançar em termos de resultado. Você não vai negligenciar a sua oratória enquanto arte de falar em público. Não é isso que eu estou falando. Mas você vai ser mais objetivo. Você vai ser mais claro. Você vai ser mais didático. Às vezes você tem que ensinar, mesmo em se tratando de desembargadores e ministros. Eles conhecem muito do direito, muito da doutrina e da jurisprudência, mas não conhecem tanto quanto você daquele caso. Concorda? Sim. Daquela história, do que efetivamente aconteceu no dia, do que a defesa efetivamente está pedindo. Porque não é raro a gente pedir uma coisa no papel e eles entenderem que a gente pediu outra. Ou você faz 3 pedidos, eles analisam um e deixam passar 2. E às vezes um desses 2 é o mais importante que você queria. Então uma boa sustentação oral é essa. Sustentação oral voltada para resultado, que chama atenção para o caso, desperta a atenção dos julgadores e focada nos pontos mais importantes, naqueles que o advogado mais tem chance de conseguir resultado. Às vezes tem 5 pontos, né, a petição, seja um HC, seja uma apelação, e 2 tem grandes chances, 2 são fortes, e o cara quer falar os 5 como se fosse um rap, né? Fala rápido pra caramba só pra passar pelos 5. Não. Ou ele quer dar uma aula lá. Quer mostrar o quanto ele sabe. Os julgadores não gostam disso. E por vezes ele faz uma sustentação linda, mas não é eficiente. Sim. Como que você fala, Renan? Em 10 minutos, em 15 minutos, de 5 tópicos. Sim. Às vezes de 10 tópicos. Tem questões preliminares, tem questões de mérito, tem dosimetria de pena. Porque olha só, como eu falei, não é raro que eles passem por cima das preliminares, passem por cima da grande maioria das questões de mérito, mas você consegue algo na dosimetria da pena. Vai de um fechado para um semiaberto, já é uma vitória e tanto. Sim. Vai de um semiaberto para um aberto, entra uma atenuante, uma causa de diminuição de pena, excluem algum aumento que o juiz deu na primeira fase. Tudo isso para o advogado e para o cliente criminal é vitória. A gente tem um juiz aqui da nossa região que me ajuda nisso, porque ele sempre dá uma sentença alta e eu sempre consigo reformar para diminuir. Então, pelo menos isso a gente dá para o cliente, ó. Veio essa fubecada, mas a gente já diminuiu para metade. Porra, é uma vitória do cara, né? Bom, vamos lá, William, mudar um pouco de assunto. E é um assunto que tem me incomodado, porque já teve alguns júris que a gente passou agora recentemente, em que a desistência voluntária foi uma tese a ser vencida, né? Foi vencida. É uma tese defensiva e que a promotoria fala que é tentativa e a defesa fala que é desistência voluntária. Então, para poder explicar aqui para o pessoal, você com o seu linguajar mais polido, mais desenvolvido para o público em geral, que é justamente a forma que a gente fala para o jurado, explica para nós o que é a tese de desistência voluntária no Tribunal do Júri, o que ela significa e como ela é aplicada. A lei diz basicamente o seguinte: quando a pessoa desiste de prosseguir na execução, ela vai responder só pelos atos praticados. Então, para exemplificar, a pessoa tem a intenção de matar, ela dá início à execução de um crime de homicídio com uma arma branca, uma faca, ou com um revólver, uma arma de fogo. Mas ela muda de ideia, por isso desiste de prosseguir na execução. Ela responde só pelo que ela fez.
Então, obrigatoriamente, para falar de desistência voluntária, a gente tem que falar de tentativa. Pelo menos. O que é a tentativa? Quando a pessoa dá início à execução, mas o crime não se consuma. Mas ele não se consuma na tentativa por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que significa isso? O agente continua com vontade de matar, mas algo externo a ele impede que ele concretize esse plano. Então a gente tem, no mínimo, uma tentativa e não tem consumação. Não tem a morte da pessoa. O que ocorre é que a pessoa desiste de prosseguir. Ela já praticou pelo menos um ato indiscutível, um ato evidente no sentido de matar, porém ela, podendo prosseguir, desiste, não prossegue. Como é que eu simplificava isso para os alunos? Como é que eu simplifico isso no tribunal do júri? Na tentativa, o agente quer, mas ele não pode, por algum fator alheio. Enquanto na desistência, o agente ele pode continuar, mas ele não quer mais. Então, o que a gente tem que verificar, essencialmente? Se ele efetivamente tinha meios de continuar e qual é a vontade dele nesse momento. Ele pode ter tido a vontade de matar. Até normalmente é indiscutível isso, a depender do caso. O ponto é que ele tinha como prosseguir? Ele continuou com a faca na mão, ele estava próximo da vítima, ele poderia ter desferido outros golpes? Poderia. Não desferiu? Não. Por quê? Foi por alguma circunstância alheia à vontade dele? Ou a vontade dele passou a ser desistir? A mesma coisa para uma arma de fogo. Ele efetuou um disparo, atingiu a vítima. Ele tinha mais munição? Tinha. Poderia ter efetuado outros disparos? Poderia, mas não efetuou. O que a gente vai ter que verificar é por quê? A vontade dele passou a ser desistir? Ou a vontade continuou sendo a de matar, mas ele foi impedido por alguma circunstância alheia? Então, para explicar numa linguagem bem simples... Faz o exemplo da fila do restaurante, que eu achei. É um outro exemplo que eu também dava sempre na faculdade e até no tribunal do júri. Vamos imaginar o seguinte. Eu quero ir a um restaurante. Saio de casa para ir a um restaurante. Saio falando que vou ao restaurante. Pego meu carro, vou, paro no estacionamento, desço. Tô chegando no estacionamento, chego e vejo que tem uma fila muito grande. Eu posso pegar a fila e esperar a minha vez de entrar. Ou eu posso simplesmente decidir que eu não vou mais àquele restaurante, que eu prefiro voltar para casa. Então vamos imaginar que eu falo, poxa, não vou pegar essa fila. Desisto de entrar no restaurante. Mesmo que a minha vontade inicial fosse a de ir ao restaurante, mesmo eu saindo de casa para ir ao restaurante, estacionando no estacionamento do restaurante, chegando até a porta do restaurante, eu desisti de ir ao restaurante. Ninguém me impediu. É diferente se eu falo, bom, eu vou ao restaurante. Chegando na porta, eu vejo que o dono é um desafeto meu. E aí ele manda o segurança me tirar de lá. Não permite que eu entre. Eu continuo com a intenção de entrar no restaurante. Eu tento entrar no restaurante, mas o segurança impede a minha entrada. Num caso, eu tenho uma desistência voluntária. No outro, fazendo esse paralelo, fazendo essa analogia, eu tenho uma
tentativa. O que importa não é tanto a vontade inicial. O que importa é a vontade no que diz respeito a desistir ou continuar. E aí, nesse exemplo, tem uma outra questão que a gente provavelmente vai discutir. A desistência, ela tem que ser voluntária, um ato volitivo do agente. A vontade do agente tem que ser desistir. Não precisa ser espontânea. Por exemplo, só do dono do restaurante, um desafeto meu, falar que não quer que eu entre, eu posso olhar para ele e falar, pensando bem, eu não vou entrar nesse restaurante. E aí eu desisto. Ele não me impediu efetivamente, ele não chegou a acionar o segurança, ele não fechou a porta, ele não me barrou. Ele só olhou para mim e falou, eu não quero você aqui, por exemplo. Ou então ele só olhou e me encarou de um jeito que eu não gostei. E aí eu falei, poxa, não quero mais. E aí eu mudo de ideia. Isso é o crucial, isso é a chave para a gente fazer uma distinção. Mudar de ideia. Esse é o ponto que muda tudo entre tentativa e desistência voluntária. Isso tem sido complicado. Tive um caso muitos anos atrás, isso foi antes da pandemia, eu lembro porque foi audiência presencial em Limeira também. E na primeira fase a gente conseguiu a desistência voluntária, que o meu cliente cravou uma faca. Foi no bar, brigaram com o amigo dele, ele comprou a briga. Tinha muito, né, desse pano de fundo tempos atrás, né? Parece que agora ficou mais raro, graças a Deus. Para quem fazia muito júri, que foi o nosso caso, que a gente trabalhou muito tempo até em assistência judiciária para pegar a experiência, era briga de bar, era bebida, era droga, os casos eram muito semelhantes. Eu falo, começou muitos anos atrás, briga de bar. Depois começou a migrar para uma questão de tráfico, que entrava crime conexo e o homicídio. Isso. E depois, agora é feminicídio. Então, são esses 3 blocos aí que separaram o júri, pelo menos para mim. Mas nessa primeira época aí, e acho que foi o último de bar que eu tive. O cara foi para casa, buscou a faca dele, voltou pro bar, porque era vizinho, e deu a facada nas costas do desafeto dele. O cara caiu de bruço no chão e ele simplesmente vai embora. Cada um foi para um lado. O cara que tomou a facada levantou e foi embora a pé caminhando, não correndo. Só que ele perfurou o pulmão, ficou mais de um mês internado na UTI e tudo, ficou complicado. Mas a pergunta que pegou foi, né? Se ele quisesse continuar desferindo facadas nas suas costas pela posição que vocês estavam ali, poderia? Poderia. E talvez ele tivesse respondido isso achando que ia ferrar mais o cara, né? E aí, o próprio juiz, na primeira fase, desclassificou e soltou o cara na hora, que ele estava preso ainda, tava em prisão preventiva, o meu cliente. Soltou na hora. E ele foi embora da audiência de instrução de primeira fase, que é coisa rara, né? Muito difícil de ter esse entendimento. Muitas vezes o juiz fala, já tem autoria e materialidade tão provadas, vai para o jurado. Esse filtro pelo juiz na pronúncia é raro. Isso já é raro, que é uma coisa lamentável. É uma perda de tempo, do júri. Né? Bom, seguindo aqui, vamos para o próximo tema. Próximo e último... Não, tem mais 2 temas, pessoal. Não sei como está nosso tempo aí. Como é que está nosso tempo, Vinícius? 10? Então vamos ter que fazer rapidinho esses próximos 2. William, poderia compartilhar conosco alguns casos mais marcantes que atuou como advogado criminalista? Eu tive a oportunidade, e também digo que talvez um pouco de sorte, porque as coisas estão relacionadas, de trabalhar em muitas operações, em grandes operações, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional. Então a gente trabalhou na Operação Lava Jato, uma das fases da Operação Lava Jato. A gente trabalhou na Operação Vinil. A gente trabalhou aqui na região, num caso que teve repercussão até em âmbito nacional, pela decisão que a gente conseguiu no STJ, que foi a Operação Fusca Amarelo, que foi anulada desde o início, porque estava toda baseada em interceptação telefônica. Então foi um caso marcante, até em âmbito de precedente para esse assunto em âmbito nacional. Eu trabalhei na Operação Temis, em Ribeirão Preto, em que a gente fez um acordo de colaboração premiada, muito interessante na época, que o pessoal dizia que não ia ser feito, que ninguém ia fazer e tal. A gente conseguiu fazer um acordo de colaboração premiada. Recentemente, a gente trabalhou
nos casos de invasão de sistemas do tribunal, do TSE, da própria Polícia Federal e do INSS, também algo em nível nacional. A gente trabalhou e vem trabalhando nos casos relacionados ao garimpo na terra Yanomami, que também tem um âmbito aí nacional. E casos assim mais midiáticos, como foi o da Isis Helena, que ficou muito tempo aí na mídia. Teve o caso russo, que a gente trabalhou também. São casos que, embora tenham acontecido no interior, foram em outras cidades aqui, não na região, mas que alcançaram uma repercussão muito grande. E eu tive a oportunidade de trabalhar e de ter uma experiência. Para mim foi algo muito satisfatório. Perfeito. Bom, todos nós adoramos histórias engraçadas. Você poderia contar algum caso divertido que atuou como advogado criminalista? Tem alguns, tem que resumir, senão daria pra gente ficar horas aqui conversando. Eu tive um cliente que teve a audácia de tentar fugir no meio do júri, durante a fala do promotor, pulou a cerca, se embrenhou por meio das cadeiras, entrou em luta corporal com os policiais, foi um fuá danado. Depois e a gente sempre começa o júri falando, ele não vai fugir, deixa ele desalgemado, né? Tava com algema e tudo. Mesmo com algema. Tira a roupa prisional. Tava tentou com fugir, também ou não? Uniforme. Então isso é um bom precedente, porque mostra que mesmo com algema e uniforme não impede o cara de tentar, então tira. Não impede. Foi a escolta e os policiais que estavam na porta que conseguiram impedir que ele fugisse. Eu tive um caso em Limeira, que foi o maior júri da história de Limeira, em termos de duração, relacionado a Tribunal do Crime, muitos acusados, muitos advogados, e eu estava com o pé quebrado, tornozelo quebrado, então eu tive que fazer o júri de muletas. E aí eu tentei fazer em pé um bom período, assim, até que consegui, mas depois tive que sentar, estava todo suado. E a gente teve até êxito nesse caso. E o que foi curioso é que lá fora tinha gente elogiando e se referindo a mim como o advogado de muleta. E aí eu pensei, poxa, a gente faz tanto sacrifício para construir um nome, uma marca, uma reputação para ficar conhecido como o advogado de muleta. Então foi uma situação interessante. E teve uma outra num júri que estava discutindo se a pessoa na foto era o meu cliente ou não. E aí ele jurava para mim que não tinha sido ele. E aí, na minha fala, eu apresentei a foto para os jurados, pedi para ele levantar, para os jurados olharem bem para ele, se era ele ou não ali na foto. E ele foi absolvido. Mas no final ele me chamou e falou, pô, doutor, obrigado, tal, mas não faz mais isso não. Porque acredito que, no fundo, nem ele mesmo estava tão convencido de que não era ele na foto. Então foi uma situação curiosa aí que a gente passou. Hoje a gente lembra aí e dá risada. Mas tem muitas outras, né? Normalmente sempre relacionadas ao Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é essa pinga nossa, né? A nossa paixão. Como advogado criminalista bem conhecido na nossa região, você já teve a oportunidade de defender clientes famosos. Mas acabou de falar aqui quais deles e citou alguns, já vou pular essa. Atuação como presidente da Comissão de Direito Penal. Além da sua atuação como advogado criminalista, você também é presidente da Comissão de Direito Penal da subseção da OAB, de Santa Bárbara. Como tem sido a sua experiência? Quais os principais desafios e realizações nessa posição? Eu participo dessa comissão, então, mesmo sendo de Americana, mas é legal abrirem as portas para advogados aqui da região, e eu gosto bastante. Conta um pouquinho sobre isso. A primeira iniciativa que eu tive à frente dessa comissão foi a de mudar o nome. Mudar para a Comissão de Ciências Criminais, porque acho que é mais abrangente do que direito penal. A gente pode discutir outras coisas. E aí a gente criou o grupo de estudos, que por muito tempo deu bastante certo, as pessoas se reuniam, ia muita gente. Era um curso VIP mesmo, era algo bem interessante, discussões muito legais que a gente tinha. Então isso é muito legal, mas foi perdendo força com o tempo, acho que é até um pouco natural. E hoje a gente tem o grupo, e aí no grupo a gente tem discussões, a gente compartilha matérias, compartilha decisões, compartilha eventos. Dúvidas, então acaba sendo muito útil, e tem bastante gente nesse grupo.
É uma experiência interessante, mas eu, honestamente, por essa minha experiência acadêmica, enquanto professor e depois de ter ido atrás de uma especialização, de um mestrado, acho que falta um pouco de interesse do pessoal em geral, sabe? Em ter uma capacitação. O pessoal quer tudo pronto, tudo mastigado, tudo resumido. Então eles acabam achando, não sei, na minha modesta visão, que é uma perda de tempo. Os advogados são exceção no que eu vou dizer, tá? Porque, graças a Deus, muitos procuram se qualificar. Mas o brasileiro em geral, se você falar assim, eu vou te ensinar, você vai ter que aprender, ele não quer. Se você falar, você vai trabalhar sol a sol todos os dias, ele topa, ele encara, ele tem essa fibra. Mas se você tiver que estudar para depois aplicar, não quero aprender mais. E tem muitos que param de... Tem muitos. Qual é a porcentagem de advogados que não fizeram uma pós? Que se formaram na graduação, estão até hoje só com a graduação. E muitas vezes a gente oferecia lá no grupo um conteúdo muito relevante, sempre de forma gratuita, conteúdo que essas pessoas talvez não teriam acesso tão facilmente, mas o pessoal não demonstra tanto interesse. Então, é algo que hoje está mais restrito ao virtual, ao grupo mesmo. Tirando essa questão, defina para mim, na sua opinião, o que define um bom advogado criminalista? Quais são as características e habilidades essenciais de um bom advogado criminalista? E, ao mesmo tempo, já a próxima pergunta, última antes do quadro de frente para a sentença, é o que torna ele ruim. Né? Então, mesma questão, só que o que torna um advogado bom e ruim, criminal. No meu modo de ver, um bom advogado, ele está preocupado com o cliente e com o resultado que ele pode obter. Ele tem que ter essa sensibilidade de saber qual o resultado que ele pode obter. E ele vai além do óbvio. Ele se preocupa com a própria preparação, ele se preocupa em estudar o caso e em conhecer os detalhes do caso. E ele tem uma habilidade de identificar teses plausíveis. Não é qualquer um que é capaz de fazer isso. Em contrapartida, um advogado ruim é um advogado que não se prepara suficientemente, não consegue estudar um caso com profundidade, esgotando todas as possibilidades que ele poderia e acaba ficando preso no óbvio e nos clichês da advocacia criminal. Ele é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita. As provas não são suficientes, indúbio pro réu, e acabou. Para diminuir a pena. E acabou. Ele não consegue identificar uma tese que talvez poderia ter um êxito ali para anular o processo desde o início. Ele não consegue trabalhar com algo mais complexo, por exemplo, como um erro de proibição, com um estado de necessidade. Ele não consegue enxergar, no caso prático do cliente, como o direito penal e processual penal poderia ser útil naquele caso. E aí ele trata como mais um caso. Esse, para mim, é o advogado ruim. Vamos agora para o quadro de frente para a sentença. Esse quadro eu vou pedir para você, que eu sei que você não vai fugir de nenhuma, mas que responda com poucas palavras, tá? Pode deixar. Para a gente conseguir fazer todas, que o nosso tempo já está no berro. Qual a sua opinião sobre a atuação do promotor na fase de investigação, como faz no GAECO? Não vejo problema nenhum. Acho que o Ministério Público deveria ser responsável efetivamente pela fase de investigação. Acho que a polícia, inclusive, deveria atuar subordinada ao promotor de justiça, como já acontece em outros países. Mas essa investigação teria que ter regras bem delimitadas e essas regras deveriam ser observadas. Eu achei que ia vir um palavrão. E sobre a comunicação de promotores de justiça com o juiz? A intimidade com o órgão acusador e o órgão julgador costuma ter atrapalha na busca de uma sentença justa? Essa é uma relação promíscua que eu já tive a oportunidade de ver, de presenciar, e que não deveria existir. E, inclusive, deveria haver uma preocupação institucional maior, sobretudo por parte da magistratura, para evitar esse tipo de comportamento
no que diz respeito aos magistrados. Grupos de WhatsApp que inclui todos os promotores e juízes da comarca, a gente vai fingir que não existe. Porque aí o home office acaba substituindo ou deixando de fazer com que deixe de existir o cafezinho, as visitas aos gabinetes, mas isso continua existindo de alguma outra forma, porque o sistema vai se adaptando para continuar funcionando como sempre funcionou. Errado. CAC, que usa sua arma de tiro para defesa pessoal, qual consequência legal ele pode enfrentar? Se ele portar a arma hoje em desacordo com os regulamentos... Sem porte, ele tem direito a ter a arma em casa. Não tem enquadramento nenhum. Não é crime se ele, inclusive, utilizar em uma eventual legítima defesa, mesmo que fosse crime, ficaria absorvido pela legítima defesa. O maior problema está no porte, efetivamente, porque aí ele pode ser responsabilizado pelo porte de arma de fogo. Agora vamos para um momento diferente. Bom, vamos lá. Caso bizarro, inusitado que você teve que defender. Já contou do cara que tentou fugir, mas um caso bizarro. Você fala, jura que eu tenho que defender isso? Não foi efetivamente que eu tive que defender, mas foi um caso curioso da advocacia que acho que vale a pena eu contar. Eu acompanhei a investigação de uma morte ocorrida dentro do presídio feminino de Tremembé. E foi feita uma reconstituição. E essa reconstituição foi dentro da cela e demorou o dia todo. Utilizaram boneco, utilizaram equipamentos tecnológicos, assim, coisa absurda que a gente não vê em casos comuns. E aí, por força disso, eu passei o dia inteiro praticamente preso em Tremembé. Comia comida lá que eles comem, fiquei ali com os agentes, até com algumas detentas que ajudavam na faxina. Então foi algo bem curioso, bem peculiar, que me deu a experiência de praticamente passar um dia preso. É longe, mas ainda bem que foi Tremembé, porque pra quem conhece um pouco dos presídios, esse ainda é modelo, né? É realmente presídio... Melhor que foi feminino e melhor que foi Tremembé. Tremembé é um presídio que tudo bonitinho, bem pintado, os presos são todos chamados pelo nome, Sim. Todo mundo conhece a história de todo mundo, né? É diferente esse presídio. Se você pudesse escolher um superpoder para ajudar na atuação do advogado criminalista, qual seria? Previsão. Acho que o maior problema é a gente não ter previsibilidade nenhuma. Segurança jurídica. Com relação a resultado, porque você não tem padrões, você não tem segurança jurídica nenhuma. Algo que hoje vale, amanhã não vale. Se o caso é de repercussão, aquilo que valia ontem, hoje já não vale mais. Então, a possibilidade de prever com um pouco mais de eficácia... As regras do jogo mudam no meio do jogo, né? Sim, sim. William, qual que é a sua piada favorita relacionada à advocacia criminal? É a nossa última para concluir aqui. Ela é favorita por um motivo curioso. Não sei se é exatamente uma piada, mas eu tenho certeza que você enfrenta isso todo mês. Você conhece alguém, em algum momento a pessoa descobre que você é advogado criminalista, e aí ela diz assim pra você: ah, então se um dia eu precisar, eu já sei quem eu vou contratar, eu já sei pra quem eu vou ligar. Por que que eu acho isso engraçado em certa medida? Porque algumas pessoas já efetivamente foram presas e precisaram. E aí eu lembro, olha, você brincou aquele dia, você viu que não tem graça, né? Então, não é exatamente uma piada, mas é algo que me chama atenção, porque as pessoas acham que elas nunca vão precisar, até o dia em que acabam precisando. Faz sentido. Eu falei no podcast com as meninas que eu tive, pouco tempo atrás, fui contratado por um dos meus amigos mais moralistas, sabe aquele cara quadrado, de direita, bem bandido bom, bandido morto, se envolveu no acidente, teve vítima com lesão, fomos fazer a audiência por causa da lesão corporal no trânsito. E olha aí, ninguém tá isento, né? Ninguém tá acima da lei ou consegue garantir que nunca vai precisar de um advogado criminalista. Ninguém. Por isso, salva o nosso contato, porque vale a pena. Um dia pode efetivamente precisar. Não é brincadeira ou isso. Você ou alguém da família, isso acontece. Senão a gente não tinha emprego, não tinha dinheiro. Pessoal, eu vou primeiro agradecer o nosso amigo William Oliveira por ter topado participar, vir aqui esclarecer todas essas questões de direito. A gente tentou ao máximo traduzir, deixar nos termos mais fáceis para todos entenderem. Tenho certeza que a gente conseguiu brindar aos advogados, aos juristas que aqui nos assistem e principalmente o público em geral que nos assiste aqui no Direito Ilustrado. Pode se despedir, por gentileza. Eu é que agradeço por essa oportunidade, pela gentileza do convite. Gostaria de agradecer a equipe que está por trás aqui.
É uma satisfação muito grande estar aqui, agradeço a todo mundo que está assistindo, espero ter contribuído mesmo para essas discussões e com esse assunto, e estou sempre à disposição. Pessoal, toda quinta-feira, às 21 horas, estreia um programa novo aqui no nosso podcast, no canal do YouTube, e eu peço que você dê um curtir no vídeo, escreve aqui Direito Penal, Advogado Criminalista, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. E, por fim, aciona as notificações, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.